podem ter certeza que ele vai trazer um carro zero para cada um. Pode escolher até a cor. Quem gosta de branco é branco, quem gosta de preto é preto. Pode escolher a cor que ele vai trazer. Alguém aqui está aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, no final você nos procura que, se a gente não souber responder, a gente estuda, a semana que vem a gente responde para você, tá bom? Os internautas, boa noite. Tem aqueles que às vezes não conseguem chegar, está seguindo o nosso trabalho pelo YouTube ou pelo Facebook, no carro, outros em casa. Uma amiga essa semana falou para mim, eu te vejo todo dia às 11 da noite. Eu falei, não fala isso, porque senão o povo vai pensar que eu estou na rua, né? Gente, o nosso trabalho hoje vai ser um trabalho bastante agradável, porque nós temos trabalhadores valorosos aqui com a gente hoje. Mas antes de falar sobre o trabalho, vamos falar sobre o Natal. Natal está aí, ainda estão faltando itens para a nossa cesta básica. Eu sei que a situação está difícil, mas quem não puder levar a sacola e trazer todos os itens, se puder trazer um item, já é uma grande ajuda. Em Minas tem um ditado assim, que quem muito ajuda, não atrapalha, né? E eu falo assim, quem muito ajuda, ajuda a encher a sacola, né? E a gente está sempre pedindo o ano todo, mas vamos colaborar, porque são mais de 400 cestas, são 3 meses que essas famílias estão precisando levar para casa o mantimento do dia a dia, para levar para essa criançada que vem aos sábados também assistir à evangelização. E essa semana, eu posso fazer um comentário? Está muito apertado? Está apertado, mas eu vou fazer rapidinho. Essa semana eu fiz um comentário, que eu amo o trabalho de sábado da Leila, porque quando você vem no começo do ano, e você olha as mães que chegam para a assistência social, e depois você vem no final do ano, e você vê as mesmas pessoas, você fala, meu Deus, que transformação, mesmo as crianças. Quando elas chegam, elas não têm comprometimento, elas não têm, eu vou falar agora igual o professor, elas não têm um pingo de modo. Não tem nada de orientação. Quando elas estão saindo no final do ano, elas já estão saindo de uma outra forma, com uma outra educação, com uma outra visão. E as mães, as avós que vem muita avó aqui no sábado. Aquelas pessoas que vêm, elas estão saindo transformadas. Então, é um trabalho que você lança a semente e um dia a árvore há de crescer. Então, esse trabalho, ele me é assim, extremamente gratificante. De vez em quando, elas me chamam para vir falar com as mães, eu venho com o coração super alegre, porque eu sei que a semente que a gente joga um dia há de frutificar, né? Então, depois de tudo que eu já falei, eu vou fazer a apresentação do nosso trabalho. O tema de hoje é Evangelho, um tema muito atual, porque quando eu já falei sobre esse tema em outro trabalho, eu acho que até no nosso também, falsos profetas. É só abrir como chama lá, o Facebook, o Instagram, que você acha falsos profetas de tudo quanto é jeito. E quem vai falar para nós hoje, com muita alegria, é o Marcelo, que ele está aqui. Fazia tempo que eu não te via, né, Marcelo? A gente não se encontra e vai ser um prazer ouvir o Marcelo. Quem vai ler o Evangelho, a mensagem e a prece é seu Antônio Carlos. As vibrações dos passes é a Fátima Nunes. E as vibrações da água
é o Wagner, que fez aniversário ontem, viu, gente? E ele ficou mais velho ontem. Então, o nosso trabalho hoje está com muita gente comprometida. E o público que está chegando também, que todos tenham um trabalho com bastante amor, com bastante alegria. E você que veio pela primeira vez, qualquer dúvida nos procura, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Acho que tá bom. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Mensagem do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Bacelli, ditado pelo irmão José. Misticismo e rituais. Misticismo e rituais exteriores não te auxiliam por dentro. Não te apegues a qualquer prática exterior de crença, seja a consciência o teu altar de oferendas a Deus. Os benfeitores espirituais sempre encontram o endereço de quem trabalha no bem dos semelhantes. A fé dispensa qualquer culto formal. Nada é mais forte que o poder curativo da prece. Quando se tem mérito, das mãos de um criminoso se recebe a bênção. Esclarece-te, não te permitas explorar pelos falsos profetas. Atitudes místicas e rituais não substituem a postura íntima da alma, em sua reverência ao Criador. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e a Deus. Pai de amor e bondade, nós vos agradecemos pela presença na noite de hoje, rogando que tenhamos uma noite de muito aprendizado, que seja muito frutífera nosso trabalho da noite. E assim rogamos ainda que ao final dos trabalhos, quando retornarmos para os nossos lares, possamos chegar em segurança, na tranquilidade e na vossa paz. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, dizer que estar aqui nesse trabalho para mim é uma grande alegria. Uma grande alegria. Quando eu recebo a mensagem ali da dona Heleninha, me enche o coração de alegria. Eu falo para ela com todo prazer, porque assim, eu gosto de fazer palestras, eu faço palestras nessa casa, em alguns trabalhos, em outras casas, mas confesso para vocês que esse trabalho aqui tem uma memória afetiva, a gente pode assim dizer. Eu me lembro lá com os meus 18 anos, chegando a essa casa aqui, e eu tive mais sorte que vocês. Hoje vocês têm que me ouvir, mas eu ouvi aqui o doutor Reinaldo Leite, um palestrante extraordinário. Quem nunca ouviu falar, pesquisa. Assim, talvez a minha maior referência. Ouvi aqui Dona Celina, Dona Ivete, Dona Dirce, pessoas assim, de falar a gente se emociona, né? Pessoas extraordinárias. A Dona Dalvinha, que deve estar aqui hoje, né? Deve estar aqui hoje, que um carinho extraordinário, né? A Dona Emília, que foi um
grande aprendizado para todos nós que nos formamos aí depois. Eles realmente foram referências muito importantes na minha trajetória, né? E depois disso eu tive a felicidade de ingressar na Escola de Aprendiz do Evangelho. Por lá trabalhei 24 anos, vejo alunos, aqui ex-alunas, e isso foi extremamente importante, foi uma referência extremamente importante na minha vida. E falando em referência, hoje nós vamos falar sobre falsos cristos e falsos profetas. Por que as pessoas... antes de mais nada, queria dizer mais uma coisinha. Tudo que eu disser aqui é responsabilidade absoluta minha. Não estou falando em nome do Conselho Deliberativo, que eu faço parte da casa, não estou falando em nome da casa. Se não gostarem, por favor, me procurem aqui, reclamem, mas a casa não tem nada a ver com isso. Referências. Por que a gente tem tanta necessidade de se espelhar em alguém, de ter ídolos, de ter referências? Já pararam para pensar sobre isso? Esse é um comportamento ancestral nosso, é um comportamento que a gente nem sabe por quê, mas a gente acaba. Lá atrás, a gente chegou a idolatrar pedras, plantas, a gente chegou a idolatrar o sol, a gente chegou a idolatrar animais, né? A gente chegou a idolatrar, até chegar à mitologia, que são idolatrar pessoas, a gente caminhou bastante. Mas esse atavismo, essa coisa de precisar de alguma referência, ainda é muito nossa, né? É muito... E tudo bem, quando a gente consegue ter o conhecimento, a capacidade de separar o ídolo da obra. Isso é um exercício muito importante. Quantos ídolos a gente tem e quando a gente vai conhecer a pessoa na essência, a pessoa particular, a gente se decepciona. E isso é absolutamente natural, porque somos falíveis, somos espíritos em evolução, em aprendizado. Ninguém chegou aqui pronto, gente. Ninguém chegou aqui pronto. A gente está caminhando, buscando se fazer. Né? Agora, entre a gente se identificar muito com uma pessoa, se afinizar muito com o que ela diz, e a gente agir de forma... Deveria haver uma distância, né? Deveria haver uma distância. Hoje em dia, isso potencializado pelas redes sociais, e olha, não falo mal de rede social. Amo redes sociais, não vivo sem. Tá? Mas é um ambiente que a gente precisa saber muito transitar. A gente precisa ter muita sabedoria para transitar. Hoje, nas redes sociais, a gente tem pessoas a nos influenciar para qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você, eu quero falar sobre nutrição, vou ter uma gama de pessoas influências ali sobre o assunto. Né? Se eu quiser falar sobre religião, vou ter muita gente falando sobre isso, qualquer assunto. Se eu quiser falar sobre política, vou ter também um campo vasto, e tudo bem, sem problemas, desde que a gente consiga ter o cuidado, né, que é muito da mensagem de João, quando ele diz que a gente tem que... Não podeis acreditar em todos os espíritos, mas sabeis primeiro se eles são de Deus. Né? Então, o que é saber se um espírito é de Deus? Por acaso o espírito vem com um rótulo ali, o ISO Deus? Né? Não vem. Muito difícil, e eu trabalhei em trabalhos mediúnicos por muitos anos, a gente se engana. Se engana. A gente recebe mensagens ali e demora muito tempo, muito aprendizado, muito esforço para a gente começar a entender o que diferencia uma mensagem de um espírito que tem algo a nos dizer a uma mensagem de um espírito que simplesmente
quer nosso tempo. É muito sutil a diferença. Às vezes a gente pega mensagens que o nosso espírito, ele gasta a gramática, o vocabulário, ele fala tudo ali, ele fala tudo. E você acha lindo tudo aquilo, mas você tenta achar uma essência, você tenta achar, fala, mas ele, afinal ele estava querendo dizer o quê? Com palavras tão rebuscadas, com palavras tão... e a gente não chega a lugar nenhum. Muitas vezes a gente vê mensagens bem mais objetivas, mas que aquela mensagem nos toca. E aí a diferença. Normalmente, um espírito superior, ele fala com objetivo, ele fala com uma razão, ele fala de uma maneira que a gente possa aproveitar aquela mensagem. Não que aquilo seja só uma maneira de ganhar nossa confiança, nosso tempo. Tem tudo isso, né? Agora, quando a gente fala de influenciar pessoas, a gente quer falar de poder sobre as pessoas. Exercer poder sobre as pessoas é algo muito delicado, né? Requer muita responsabilidade. Quando a gente estuda o Espiritismo por muitos anos, a gente trabalha muito uma palavra disciplina. Disciplina, né? Conselho do Chico, disciplina. Por quê? Porque a gente lida com o que há de mais precioso que existe, que é a vida das pessoas, né? Por alguns anos, acho que por 5 anos, eu trabalhei na orientação. Gente, é comovente como as pessoas... A orientação é assim, você chega no plantão, eu estou com um problema, eu precisava falar com alguém, o plantão encaminha para o orientador vai te ouvir, vai tentar dar um diagnóstico espiritual, tá? E vai te passar um tratamento espiritual, um tratamento de passes, de equilíbrio, algo assim. Eu ouvi tanta coisa, gente, sabe? Pessoas chegando ali e depositando os segredos mais íntimos, a vida delas ali, para o desconhecido. Percebem a responsabilidade? Percebem o tesouro? Percebem a diferença? E a espiritualidade, ela nos usa a todo instante. Mesmo que você não esteja tão preparado, e isso acontece com todos nós, né? A espiritualidade nos usa. Uma vez eu conversei com uma senhora, uns 45, 48 anos, e ela veio, falou, ela falou, eu falei muito pouco, porque ela precisava falar. E curso de oratória tem muito, né? Mas de escutatória são raríssimos. Então, ouvir também é um talento. E ela falou bastante coisas, e aí a gente foi contra-argumentando. Passou uns 15 dias. Essa pessoa me procurou novamente, né? Bastante emocionada, E assim, honestamente, eu não lembro de ter falado nada extraordinário, nada. Ela me procurou e disse, olha, eu tenho muito a agradecer, porque naquele dia eu estava determinada a tirar a minha vida, e da minha filha, porque eu não ia deixá-la sozinha. Isso foi um choque tão grande para mim, que eu, sabe, a responsabilidade, gente, o que a gente está falando de hoje, desse tema, não dá para a gente brincar com a vida das pessoas, nem com a vida das sociedades. Não dá. E aí vocês vão ficar falando, poxa, mas se Jesus conhecia a nossa essência, se ele sabia, ele fez a advertência, haverá falsos cristos e falsos profetas, se ele sabia que a gente estaria sujeito a enganadores, por que ele não explicou melhor? Por que ele não avisou direitinho? E eu vou dizer para vocês que ele explicou sim. Ali, no Monte das Oliveiras, tem algo conhecido como sermão profético. Ali Jesus, ele chama os seus seguidores e vai falar de temas atualíssimos, coisas que hoje estão amplamente acontecendo.
né? Porque Jesus, ele conhecia a essência, é o espírito mais elevado que já encarnou entre nós. Ele é governador espiritual desse orbe. Ele recebeu de Deus a incumbência de governar esta humanidade. Ele conhecia, gente. Um espírito não assume uma responsabilidade dessa, não é entregue a ele uma responsabilidade dessa por acaso, né? Então ele sabia. E aí ele fala dentro desse sermão profético, vale a pena a gente pesquisar. Ele fala que quando fossem chegados os tempos, e aí, fazendo um paralelo, que tempos são esses? Ele queria dizer da transição planetária, o momento que a gente está chegando, em que o planeta Terra muda de categoria, tá? Muda de categoria, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Tá? Então, quando fossem chegados esses tempos, haveriam pestes. Vocês vão falar, nossa, mas peste tem desde a gripe espanhola. Tá, nós tivemos a Covid há pouco tempo, né? E será que não tem nenhuma epidemia hoje que a gente está imerso, né? Não tem nada, vocês lembram? Passou? Acabou? A gente está muito ok? Não, gente. A gente vive hoje uma epidemia psíquica. A gente vive um momento em que nunca tantas pessoas, e desde a mais tenra idade, tentam se suicidar. A gente vive uma epidemia de problemas da mente. As pessoas estão intoxicadas, as pessoas estão tentando sair de uma atmosfera que eu chamo de psicosfera. Outro dia até falamos sobre isso, né, Rodrigo? E quem quiser saber mais sobre esse tema, não dá para falar aqui agora, porque é bem amplo, mas quem quiser depois me procura, que tem uma palestra no YouTube falando sobre isso. Mas como sair dessa psicosfera, esse ambiente tóxico que a gente mesmo criou, né? Então, ele avisou. A gente passaria por pestes, esta é uma epidemia que a gente vive. A gente passaria por guerras. Gente, a guerra é uma coisa que acompanha a história da humanidade há muito tempo, né? É muito oportunismo falar que a gente vive, mas a gente vive guerras hoje, sim. Guerras entre países e guerras internas. A gente vive situações de violência muito parecidas com guerras. Muito parecidas. Mais uma vez ele acertou, né? Ele disse ainda, vou até pegar aqui para não deixar a memória falhar. Ah, tá. Ele falou que a gente teria terremotos. E aí, gente, quando se fala de terremoto, você fala, poxa, mas terremoto é um fenômeno físico, natural, comum, sempre houve, sempre haverá. Será que ele queria falar de terremotos mesmo? Ou será que ele já não queria dar um alerta para a gente da questão da ecologia? Sim, a gente vive hoje uma mudança climática causada por nós mesmos. E é um problema gravíssimo, gravíssimo. Acabou agora a COP30, a gente meio que empurrou com a barriga, né? E é muito difícil para o homem ainda perceber que não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a materialidade e a espiritualidade. Essa escolha, essa opção, ela vai ser imposta para a gente pela própria natureza. Então a gente vê fenômenos, a gente vê cada vez mais o clima mudando, a gente vê inundações. Ele avisou. Ele falou que haveria fome. Gente, fome, acho que ele quis tocar na questão da injustiça social, né? E a fome é algo que poderia ter sido resolvido já há tanto tempo.
O investimento que se faz em armamento militar é muito, mas muitas vezes superior. Só o que se fez na Guerra Fria dava para matar a fome do mundo 8 vezes. Mas a gente não tem a habilidade mental, a empatia de conviver e se colocar no lugar do outro, entender que sim, a fome é responsabilidade nossa. Não haverá transição enquanto uma pessoa tiver fome, enquanto uma pessoa morar na rua. Não haverá. Essa transição não tem uma data fixa, ela depende da nossa atitude. E ele avisou. Ele avisou que haveriam falsos profetas. E aí Jesus combateu muito, na sua época, quem? Os publicanos, os fariseus, os saduceus, a classe religiosa. E a gente vê hoje a situação se repetindo, porque é uma característica humana. A gente encarnou lá atrás, continua reencarnando e nossos erros são difíceis de ser sublimados. Então a gente vê ainda hoje religião e política se misturando. Vocês me perdoem, mas isso eu acho uma coisa obscena. Não dá. Uma das coisas que mais me atraiu e me manteve aqui dentro do Paz e Amor foi exatamente essa responsabilidade. A gente já teve a situação de um presidente sofreu impeachment aqui por ele ter trazido 2 candidatos aqui nesse. É muita seriedade, gente. A gente não dá para misturar, sabe? Você fala, pô, então você tem que ser um alienado. Não, pelo contrário. Eu falo de política partidária. Eu não posso chegar nesse microfone e falar de A, B ou C. Não posso. Isso é. Agora, o que se faz hoje? A gente tem bancadas tratando isso. A gente ouve políticos falando de profetas, falando nomes de profetas, salmos. Gente, pode perceber. Se você quer saber em quem não votar, conselho. Não vote em alguém que usa muito o nome de Deus, muito citando versículos, citando profetas. Não, gente, não. Isso é a característica do falso profeta. Não é isso. O ser humano é político, tem que viver a política, a gente tem que fazer as nossas escolhas, participar, atuar nisso, perfeito. Mas a religião é outra coisa, gente. É o momento da gente se ligar com a espiritualidade, da gente se tornar pessoas melhores, da gente proporcionar aos outros a companhia de uma pessoa melhor. Não é sobre isso. Nunca será. E, finalmente, ele avisa, depois de tanta notícia ruim, ele avisou ainda os seus seguidores que seriam perseguidos muitos seriam perseguidos em seu nome. Falar, não, mas isso já foi, né? Isso foi a época lá atrás, quando os cristãos eram levados aos circos, né? Os leões comiam, né? Os cristãos tocavam fogo. Foi lá atrás, não acontece mais, né? Será? Gente, vou ser bem franco com vocês. Hoje em dia, ainda mais potencializado pelas redes sociais, o que é um avanço, mas arrasta tudo junto, arrasta nossa parte boa e nossa parte não tão boa. Né? Mas existe uma criminalização da caridade. Então, fazer caridade hoje pega mal, sabe, para algumas pessoas. Então, a pecha, a primeira coisa que falam, como acontece com o padre Júlio Lancelotti, o padre comunista. Gente, adianto para vocês que eu não acredito em nenhum desses sistemas, nem o comunismo, nem o capitalismo. Eu acredito numa coisa que englobe ambos. Acredito num governo que possa dar condições das pessoas empreenderem, das pessoas crescerem, das pessoas, né? Mas que cuide também daqueles que não têm essa vocação, tá? Mas hoje, gente, qualquer um
que pensa em fazer caridade, precisa tomar cuidado, né? Até multa. Existem capitais aí que estão instituindo multas para você dar comida na rua. Ou seja, é ou não é uma perseguição, não só aos cristãos, mas a prática da caridade, que é a mesma coisa. Quando Jesus fala que o perseguiriam, na verdade não é a figura dele. Na verdade, são os ensinamentos que ele deixou. E ele foi preciso. Tudo que está no sermão profético, podem consultar, acontece hoje. E aí você fala, nossa, não é fácil, né? Está difícil. Mas está chegando ao fim. Por quê? Porque a gente encarnou quase todo mundo. Na época André Luiz, ele diz que na época da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha 6 milhões de espíritos no umbral. Olha que beleza. A população da Terra eram 2 milhões. Qual que é a população da Terra hoje, gente? 2 bilhões. 8 bilhões. Quer dizer, desceu todo mundo, gente, ou subiu. Está todo mundo aqui. Por isso vocês falam, poxa, mas está difícil. Está difícil. Está todo mundo aqui. E aí, Jesus, dentro do sermão profético, fala que separariam as ovelhas dos bodes. É um termo até meio duro, né? Mas como é que é esse processo de seleção, gente? Como é que a gente, na sua infinita bondade, Deus não permitiria que ninguém se perdesse. Todo mundo, em algum momento, vai ser ovelha. Até quem insiste em ser bode hoje. Mas como é que é esse processo? Já que a gente está falando de mudança de patamar, né? de mudança. Esse processo, ele é mental, ele é emocional e racional. A gente precisa cuidar com extrema urgência do que a gente pensa, do que a gente sente e como a gente age. Não dá mais para a gente agir de uma forma que não contemple amor, justiça e caridade. É esse o momento em que aqueles espíritos que, apesar de todas as oportunidades, entenderem que não gosto, não está legal, tudo bem, eles vão ter a utilidade deles. Vem vindo um planeta primitivo aí, precisando muito de espíritos intelectualmente mais desenvolvidos. Vamos ajudar. Quem quiser ficar, ficará. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela oportunidade. Espero estar aqui mais vezes. Que Jesus nos abençoe. Vamos refletir a respeito. Obrigada. Nós vamos agradecendo com muito carinho ao Marcelo que nos trouxe esse ensinamento de forma tão clara, tão gostosa, e que ele possa estar conosco mais e mais vezes. E agora, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos fechando os olhos para que possamos nos ligar ainda mais às equipes espirituais aqui presentes e fortalecer as nossas necessidades, para que possamos aproveitar bastante o passe que inicia nesse instante através das equipes, dos passistas, que já vão dando início ao trabalho. E dessa forma nós vamos recebendo do alto uma luz intensa que toca o topo da nossa cabeça, o centro de força coronário, responsável por nos ligar intensamente com o plano espiritual. Essa luz agora vai para a altura da nossa testa, no centro de força frontal. E ali nossos pensamentos são todos higienizados para que sempre possam estar no modo positivo, no modo da alegria,
pois esse centro de força, os nossos pensamentos, eles captam frequências e nós queremos sempre estar ligados e conectados às boas frequências espirituais. Então precisamos manter esse centro de força sempre ligado na alegria, na positividade, na paciência, na tolerância. Essas luzes agora vão para o centro de força laríngeo, responsável pela nossa comunicação verbal. E ali também energias positivas fazem com que as nossas palavras sejam sempre amorosas, tranquilas, pacientes, fortalecedoras. E se for necessário, que possamos nos manter em silêncio, ouvindo mais, falando menos. Essas luzes agora vão para o centro de força cardíaco e no nosso coração, onde ali gostamos de manter alguns sentimentos de tristeza, de mágoa. Essas luzes, elas fazem uma limpeza e substituem todos esses sentimentos tristonhos, de insegurança, pelo amor, pela bondade, pela gratidão de estarmos aqui nesta reencarnação e termos essa oportunidade de aprender, de refazer, de melhorar. Agora essas luzes percorrem os centros de força gástrico, esplênico, genésico, onde órgãos importantes do nosso corpo muitas vezes são prejudicados no seu funcionamento, pois acumulamos alguns sentimentos negativos, como raiva, como mágoa. Então precisamos fortalecer esses centros de força, principalmente protegendo os nossos pensamentos, para que eles não sejam comprometidos com o lado negativo. Agora essa luz percorre a frente das nossas pernas, contorna os nossos pés, sobem novamente por trás das nossas pernas e chegam no centro de força básico, na altura da nossa cintura, percorrendo todas as nossas vértebras e assim nos mantendo firmes, eretos, livre dos pesos, atingindo novamente essas luzes o topo da nossa cabeça e formando essa cúpula protetora de paz, de amor, de alegria, de coragem, de fé, que vai seguir conosco por toda esta semana. E agora que nós já recebemos, nós temos condições de doar o que temos de melhor nos nossos corações. E vamos começar mentalizando os nossos irmãos, nossos familiares, nossos vizinhos, amigos. Vamos mentalizar também os nossos irmãozinhos que estão nas ruas, nos hospitais, nos asilos, que estão doentes, para que toda a equipe médica, coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes, possa estar com estes irmãos, fortalecendo cada um deles nas suas necessidades físicas, emocionais e também espirituais. Nós vamos agora levar o que temos de melhor no nosso coração para
todo o planeta Terra, esta morada querida, envolvendo todos os países, para que a paz se faça presente, para que as fronteiras não sejam empecilho do nosso ir e vir, e assim convivermos entre irmãos, crescendo, evoluindo e, acima de tudo, nos amando de forma fraternal, como Jesus nos ensinou. Vamos agora até os nossos lares e ali, mentalmente, vamos abraçando com muito carinho cada familiar. Vamos abraçando os nossos animaizinhos com muita alegria, nossas plantinhas também, e mentalizando todos com muito amor, com muita gratidão pela oportunidade de estarmos vivenciando esse aprendizado juntos em família. E assim nós vamos envolvendo esta casa, as casas co-irmãs, todos os trabalhadores deste plano, do plano espiritual, com muita gratidão pela oportunidade que aqui temos, envolvendo também as urnas, onde lá deixamos nossas mensagens para os encarnados, para os desencarnados. E se não tivermos tempo de escrever, mentalize agora com muito amor, com muito carinho. E dessa forma, dando continuidade ao trabalho, nós vamos continuar com os nossos olhos fechados e envolvendo assim o Wagner, que fará por nós a fluidificação das águas. Que assim seja, graças a Deus. Ainda envolvidos nesse ambiente acolhedor, amoroso e de serenidade que esse momento de vibração e passes a Fátima conduziu, mantendo os olhos fechados, como ela própria frisou, vamos mentalizar a natureza com toda a sua biodiversidade, seus rios, árvores, folhas, flores, plantas e raízes, pedindo a toda a equipe espiritual necessária para a manipulação desses recursos fitoterápicos, a fim de fluidificar as águas que aqui trouxemos, as águas dos nossos lares, as águas dos enfermos em hospitais, as águas de idosos, as águas de dependentes químicos, as águas dos moradores de rua. E ao bebermos dessa água, juntamente com o medicamento físico, se assim o estivermos fazendo uso, sempre precedida por uma prece, por um sentimento de gratidão ou por uma leitura de um trecho edificante, que essa água possa ser o nosso medicamento fluídico, o nosso medicamento espiritual, que nos fortaleça, que nos equilibre e que melhore a nossa saúde de acordo com as nossas necessidades de merecimento, ou seja, de acordo com... de luz, paz e amor em Jesus.